Olá pessoal, continuando nosso curso de programação em linguagem C, essa é a nossa 10ª videoaula e aqui eu quero falar sobre o comando for. É um comando para a criação de laços, especialmente aqueles laços que serão repetidos por um número definido de vezes, né? Nós chamamos de laços previsíveis. Ou eles foram inicialmente já previstos pelo programador, né? Quantidade de repetições, ou eles terão uma quantidade de repetições definida pelo próprio desenvolvimento do programa, mas existe uma certa previsibilidade. Então, quando são essas condições, nós temos a preferência, né, do uso do comando for para a criação dos laços. Quando há uma imprevisibilidade total, aí a gente pode recorrer ao comando while ou do while. Sempre eu quero lembrar que nós podemos criar laços usando o comando for ou o comando while, mas nesses casos em que eu acabei de falar, né, em que eles são mais previsíveis, a gente convém escolher o comando for para a criação desses laços. Vamos lá. Qual é a estrutura, então, desse comando? Qual é a sintaxe dele, né? Ele inicia, obviamente, com o nome do comando. Ele é em si uma função, portanto, aqui entre parênteses, nós teremos três argumentos, três elementos aqui dentro do parênteses, tá? O primeiro, nós chamamos de inicialização. Esse aqui só é executado na primeira vez em que o laço for também executado, tá? Então, só no início do laço essa inicialização é feita. O que é essa inicialização? Normalmente a gente atribui um valor inicial para uma variável que é colocada aqui no laço, geralmente a variável utilizada aqui para construir a condição de repetição do laço, que é o segundo elemento aqui dentro. E a condição é o seguinte: se essa condição dada aqui, isso pode ser uma expressão lógica, se essa condição aqui for verdadeira, então o laço vai ser executado, pode ser repetido, etc. Até que essa condição passe a ser falsa. Em algum momento, quando essa condição passar a ser falsa, o comando for é interrompido, o laço não é mais repetido. Ok? Ao final da execução do corpo do laço, ou seja, dos comandos que estão dentro do laço, é executado esse terceiro elemento. Nós chamamos de incremento, porque normalmente é realmente o incremento de uma variável que é feito aqui. É uma espécie de contador, né? Que vai aumentando o seu valor em uma unidade a cada vez que o ciclo é executado. Mas isso não é uma regra absoluta. Eu posso ter, como é um pouco mais comum, né, um incremento de uma variável, normalmente uma variável do tipo inteiro, né? Assim, mas eu posso também ter o decremento dela. Então, ao invés de ela ir aumentando o valor a cada vez que o ciclo se encerra, né, cada vez que o laço é executado, eu posso ter também o decremento, né, de uma variável, aí diminuindo o valor. Eu posso ter também um aumento de valor, mas numa escala que não é necessariamente unitária, né? Por exemplo, aqui, a cada vez que o ciclo seria executado, a variável i aumentaria 4 na sua unidade, né? Isso é uma condição aleatória aqui. Então, ou eu posso ter uma outra expressão qualquer, não interessa. Eu terei aqui um comando que ele é executado ao final de cada ciclo do laço for, ok? Ele pode ser um comando qualquer que eu utilize aqui. Como normalmente é um comando de incremento, a gente chama esse terceiro elemento do for de incremento. Então, dentro do for, a gente tem aqui a inicialização, a condição e o incremento. A inicialização só é executada na primeira vez que o ciclo vai ser feito, e a condição ela é verificada sempre ao início de cada execução do laço. Tá ok? O incremento é sempre executado ao final. Então, como é que é a lógica aqui, né? Vai executar o comando for? Primeira coisa a fazer é inicializar essa variável, dar o valor que a gente colocar de atribuição aqui. Depois verifica-se a condição. Essa condição é verdadeira?
Se é verdadeira, executa todos os comandos do laço for, aqui no caso. Então, todo o corpo do laço, né, é executado. Ao final dele, esse incremento é executado, então. Okay? Se eu tiver apenas um comando dentro do for, um único comando, basta colocar no ponto e vírgula, pronto, aqui é o fim do for. Tá? Agora, se eu tiver 2 ou mais comandos, eu posso ter N comandos aqui dentro, né? Aí é necessário a gente inicializar e fechar com esse abre e fecha chaves aqui. Tá? 2 ou mais comandos, eu preciso colocar o abre e fecha chaves. Um comando só, não preciso. Já se entende que esse é o comando a ser repetido, né? Enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Lembrando que sempre ao final o incremento vai ser executado e esse incremento, embora nós estejamos chamando de incremento, não necessariamente é sempre um incremento, pode ser decremento ou uma outra operação qualquer. Ok? Então essa é a estrutura do laço for. Essa condição, né? O que é a condição ser verdadeira ou a condição ser falsa? Bom, a condição, se ela for zero, é falsa. Se ela for diferente de zero, qualquer coisa. Ela pode ser um valor negativo, pode ser um valor positivo, pode ser qualquer outra coisa. Diferente de zero, ela é verdadeira. E aí o laço vai sempre ser executado, tá? Enquanto ela for diferente de zero. Isso pode ser zero por ser uma condição lógica, realmente uma operação lógica, né? uma comparação, por exemplo. Se uma variável A é maior que uma variável B, então, se isso for verdadeiro, né? Verdadeiro, o valor lógico disso é 1. Falso, o valor lógico disso é 0. Mas isso pode ser um valor mesmo, tá? Prestem atenção a isso. A condição aqui pode ser realmente o valor de uma variável, por exemplo. Uma variável do tipo float, uma variável do tipo inteiro. Então, se essa variável for 0, o laço não vai ser executado. Se ela for qualquer coisa diferente de 0, vai se considerar que essa condição é verdadeira, e aí o laço vai ser executado, enquanto isso for diferente de 0, tá ok? Então, não necessariamente é que é uma operação lógica, pode ser realmente uma variável, pode ser uma expressão, por exemplo, uma condição A menos B, e não ter comparação, né? Só A menos B. Quer dizer, se o B for igual a A menos B vai dar 0, isso vai ser falso. Se o B for diferente de A, então isso daqui vai ser diferente de 0 e, portanto, vai ser verdadeiro e o laço vai se executar. Ok? Bom, então, retomando essa informação que eu falei agora há pouco, né? Ele é indicado quando é possível prever quantas vezes esse laço vai ser repetido, tá? Essa previsão pode ser feita já pelo programador ou dependendo do próprio programa, né? Se ela vai se executar N vezes, onde N é, por exemplo, o valor que um usuário deu para uma variável lá. Então isso é previsível, né? Não foi previsível para o programador, mas foi previsível dentro do programa em si, pois vai ser feita a repetição por um número definido de vezes, né? Nesses casos, o programa se torna mais eficiente se nós utilizarmos o laço com o comando for e não com o comando while. Ok? E o comando for, uma outra característica dele é que ele sempre envolve uma variável aqui, que no final ela pode ser incrementada, decrementada, como eu falei, ou passar por uma outra operação qualquer, tá? Mas sempre envolve uma variável aqui que vai ser inicializada. Essa variável quase sempre, né? Mas não sempre. Ela vai participar aqui da condição, né, de análise e ao final, né, sempre ela vai sofrer uma operação aqui, que pode ser incremento, decremento ou qualquer outra coisa. Tá bom? Quando é uma operação de incremento ou decremento, normalmente a gente utiliza uma variável do tipo inteiro aqui, tá? Mas isso não é uma regra absoluta, ok? Então, colocando aqui, ó, normalmente, tá bom? Olha aqui um exemplo de programa utilizando um laço for. Então, nesse nosso programa aqui, nós criamos duas variáveis do tipo inteiro, uma variável chamada número digitado e uma outra variável chamada índice, ok?
O programa imprime na tela, né? Digite um número inteiro, então ele pede para que o usuário digite um número inteiro de 2 até 10. Então ele pode escolher 2, 3, 4, 5, até 10. O número que ele digitar vai ser armazenado aqui pelo comando scanf na variável número digitado. Depois, esse programa vai imprimir essa mensagem aqui, ó, números naturais até... Tananã, tem um marcador aqui. Nesse marcador vai ser exibido o número que o usuário digitou. Tá certo? Então, olha lá. Solicita que o usuário digite um valor inteiro de 2 até 10. Ele escolhe o valor. O valor que ele escolher vai aparecer aqui, ó, na mensagem depois. Números naturais até aquele valor. Bom, tem como você saber quantas vezes você vai precisar repetir um laço que mande imprimir na tela esse valor? Não tem como você saber qual vai ser, né? Então você pode dizer assim, olha, é imprevisível, não dá para saber que valor o usuário vai escolher. Sim, é imprevisível para o programador. Mas uma vez que o programa tem esse valor aqui, para ele agora é previsível, ele já sabe quantas vezes ele vai ter que repetir esse laço. Então é sim um caso típico em que a gente deve preferir construir o laço utilizando o comando for, tá bom? Então olha aqui a estrutura desse comando, né? A inicialização foi feita aqui, ó. Ou seja, pegou-se a variável índice, tá aqui, uma variável inteira criada no comecinho, a variável índice deu a ele o valor 0, tá? Lembrando, isso aqui, ou seja, atribuir o valor 0 para essa variável índice, só vai ser feito na primeira vez em que o ciclo, né, o laço, for executado. Tá? Depois essa variável vai assumir outros valores e isso daqui não vai zerar mais, tá bom? Então a inicialização só é feita na primeira execução do ciclo. Então, o segundo elemento nosso aqui é a condição. No nosso caso, foi colocado aqui uma condição lógica, né? Com um menor ou igual. Então, vai ser feita uma comparação, certo? Do valor que tem aqui na variável índice, para ver se ele é menor ou igual ao valor que está lá na variável número digitado, que é o número que o usuário digitou aqui anteriormente. Tá bom? Então, enquanto essa variável índice for menor ou igual a número digitado, esse laço vai ser executado e repetido. Quando essa variável índice, portanto, passar a ser maior que o número digitado, essa condição vai ser falsa. E aí esse laço vai ser interrompido e o programa continuará aqui apenas pulando 3 linhas na tela, certo? Com esse printf. Muito bem, o terceiro elemento desse nosso laço é, portanto, o incremento, que no nosso caso aqui é índice mais mais. Ou seja, na primeira execução do laço, índice recebe o valor 0. Recebe o valor 0. O usuário digitou qualquer valor. Como está sendo pedido que ele digite um valor de 2 até 10, isso daqui vai ser verdadeiro no primeiro ciclo, né? Então vai se imprimir aqui o valor de índice, o valor da variável índice, que no caso é o valor 0. Vai imprimir 0 na tela e um espaço. Certo? 0 por causa desse marcador e um espaço colocado aqui antes de fechar aspas duplas no printf. Tá bom? Então vai imprimir o valor. Terminou? E como nós temos aqui um único comando, né? Terminou o laço. O que vai ser feito? O incremento. A variável índice vai aumentar uma unidade. Ela estava 0, vai passar a ser 1. O que é feito depois? É feita uma nova comparação aqui, ó. A condição, que é o segundo elemento, aqui dentro dos parênteses do for, né? A condição vai ser verificada. Se o índice ainda for menor que o número digitado, e dessa segunda vez ainda vai ser, né? Porque se pediu que o usuário digitasse no mínimo 2, né? Então, o que vai se fazer? Vai imprimir o valor da variável índice na tela, que no caso já vai ser 1. Né? Nessa segunda execução do laço, ela vai valer 1. Então, isso vai acontecer até que o valor de índice seja maior que o número digitado.
Então, quando ele passar a ser maior que o número digitado, o comando for é interrompido e aí esse programa só imprime um pular de linha, né, 3 vezes na tela. Ok? Então vamos olhar. Se o usuário, por exemplo, digitou o valor 6, né, vai ser impresso aqui então números naturais até 6. E depois ele vai ficar imprimindo, ó, 0, porque é o valor do índice, 1, 2, e assim vai. Prestem atenção que na primeira execução ele está imprimindo o valor 0. Por quê? Porque esse incremento ele só é feito ao final do laço. Então, na primeira execução desse laço, a variável índice ainda vale 0 aqui, ó. Se ela vale 0, foi impresso 0. Aí, ao final do primeiro laço é que ela aumenta o valor. Quando começa a segunda vez o laço, ela vale 1 e assim vai. Tá certo? Percebem, portanto, relembrando, a inicialização feita aqui só acontece na primeira execução do laço for. Né? Como nós temos nesse caso aqui do comando for, nesse nosso exemplo, um único comando, eu não preciso abrir e fechar chaves. Lembra do que eu falei? Ó? Quando tem um comando só, não preciso abrir e fechar chaves. Só escrevo o comando, ponto e vírgula ao final, para finalizar todo e qualquer comando na linguagem C. Está feito o nosso laço. Agora aqui nós temos um outro exemplo em que dentro do laço for nós já temos dois comandos, olha só, né? Uma operação matemática feita aqui, uma multiplicação, certo? E uma impressão em tela. Então são dois comandos, eu já precisarei dentro do for abrir e fechar chaves para colocar esses comandos dentro, tá bom? Vamos lembrar aí, em todo laço, todos aquele conjunto de comandos, né, que é executado a cada vez que o laço é feito, nós chamamos de corpo do laço. Portanto, o corpo desse nosso laço for aqui tem dois comandos, uma operação matemática e uma impressão em tela. Né? Precisei, portanto, lá relembrando, né, abrir e fechar chaves, porque nós temos dois comandos nesse corpo de laço. Ok? O que acontece? Olha, aqui no início do programa é pedido que o usuário digite um número para que ele apresente a tabuada daquele número, certo? E o valor que o usuário digitar vai vir aqui para a variável número usuário, que é uma variável do tipo inteiro. E aí ele vai dizer assim, olha, eu vou mostrar para você a tabuada do número que o usuário digitou, certo? Pula uma linha e aí inicia o for. Por quê? Porque a tabuada não tem que multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, até por 10. Né? Tabuada padrão aí, né? Até o 10, certo? Poderia colocar, obviamente, qualquer valor aqui. Então, o que esse laço for vai fazer? Ele inicia a variável índice valendo 0. Enquanto ela for menor ou igual a 10, ele vai ficar repetindo esse laço, né? E sempre ao final aumentando uma unidade aqui na variável índice. O que ele faz? Ele pega essa variável chamada res, de resultado, foi uma variável criada aqui no início, né? Res, e faz ele ter número que o usuário digitou vezes a variável índice, que começa com 0, depois vai ser 1, 2, 3, assim vai até 10, certo? E aí, sempre que ele faz essa multiplicação, ele imprime em tela. O que ele imprime em tela? Olha, eu tenho 3 marcadores aqui, ó. No primeiro marcador vai mostrar o número que o usuário digitou. Depois o símbolo de vezes. E aí o valor da variável índice, que é essa variável que está indo de 0, 1 até 10. E ao final ele põe igual no terceiro marcador aqui, ó, o resultado daquela multiplicação, que essa conta que foi feita aqui em cima. Tá? Ele vai fazer isso até que a variável índice seja 10. Porque quando ela for 10, ele vai executar o ciclo, vai executar esse incremento aqui, né? A variável índice vai passar a ser 11, portanto. E quando ela for 11, ele vai testar a condição. E essa variável índice não vai ser menor ou igual a 10. Então, acaba-se o laço for. Então, somente vai imprimir 3 puladas de linha, né? Na tela, tá? 3 new lines aqui ao final. Então, como é que fica lá a apresentação do programa? Ó, o usuário digitou lá o valor 6, né? Tabuada, ele vai falar assim, olha, tabuada do 6. Tá aqui, ó, tabuada do, e aí o número que o usuário digitou, certo? E ele vai fazendo, a cada ciclo do for, ele vai mostrar o 6, que é o número que ele digitou,
vezes índice. Então, essa segunda coluna aqui, né, de números, é índice. Essa é o conteúdo dessa variável índice. E aqui, ao final, é o conteúdo da variável res, de resultado aqui. Tá bom? E aí ele mostra a tabuada do valor que você quiser. Bonitinho esse programa, né? Então, e como ele é feito por uma quantidade previsível de repetições, a gente costuma preferir o comando for para criar esses laços e não o comando while. Mais um exemplo. E neste outro exemplo, nós teremos aqui, olha, uma contagem crescente, certo? Então, o usuário é solicitado a apresentar um valor aqui, um número, que vai ser armazenado nessa variável inteira aqui chamado num usuário, né, do número do usuário. Então, o usuário escolhe um número qualquer, por exemplo, 8, qualquer valor. E vai ser armazenado aqui na variável num usuário. O que esse comando for faz? Ele inicia aqui a variável índice em 0. E aqui dentro, na condição, olha o que nós temos. Num usuário menos índice. Perceba, nós temos aqui, ó, num usuário menos índice. Lembra quando eu falei que a condição, se for 0, é falsa, se for diferente de 0, ela é verdadeira? Eu não preciso ter uma operação lógica aqui dentro, né? Tipo, analise se isso é igual àquilo, se a variável A é maior ou igual que a variável B, ou que o número fixo. Não, eu posso colocar uma expressão matemática mesmo aqui dentro, de forma que se ela resultar em 0, é porque isso aqui vai ser falso e o for não vai ser repetido. Se ela tiver um valor diferente de 0, vai se considerar verdadeira e o laço for vai ser executado enquanto isso daqui for diferente de 0. Então, se o número que o usuário digitou for 0, né, então ele vai ter 0 menos 0 logo na primeira execução, 0 menos 0. O que vai acontecer? O comando não é executado. Mas se o usuário colocar um outro valor qualquer, né, diferente de 0, essa subtração aqui não vai dar 0. E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela o valor da variável índice. 0, depois ela aumenta, 1, depois ela aumenta, 2, depois ela aumenta, até que ela chegue ao número que o usuário digitou. Porque quando ela chegar ao número que o usuário digitou, isso menos isso vai dar 0. E aí ele interrompe essa contagem e impressão na tela. Olha lá. Então o usuário foi solicitado a colocar lá o número para a contagem. Vamos supor que ele tenha digitado aqui o valor 5. Então ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? Quando o valor da variável índice for 4, ele vai ser executado, vai imprimir na tela o valor 4 e ao final a variável índice aumenta, ela vai passar a ser 5. Quando vai se fazer a comparação aqui, você vai ter 5, que é o número que o usuário digitou, menos 5 no índice, vai dar 0. Quando isso aqui der 0, olha lá, a condição é falsa e aí o laço é interrompido. O que o programa faz? Pula a linha 3 vezes só porque eu coloquei esse printf aqui fora do for, né? E ele está fora do for não é porque ele está recuado, não, lembram? É porque eu não coloquei chaves aqui, então o C vai interpretar que só esse comando de printf pertence ao corpo desse laço for. Muito bem. Mais um exemplo, e agora com contagem decrescente. Então, agora o usuário vai lá, escolhe um número, né, e vai ser feita uma contagem decrescente. Olha o que nós temos aqui ao final, né? Naquela parte que nós chamamos de incremento. Bom, nesse caso aqui nós temos um decremento. Só para lembrar vocês que aqui nem sempre vai ter lá uma variável mais, sendo incrementada. Ela pode estar sendo decrementada ou ainda fazer qualquer outra operação, tá bom? Lembre-se disso. Então, essa terceira parte aqui, né, do comando for, dentro dos parênteses, embora nós chamemos de incremento, pode ser um decremento ou qualquer outra coisa. Então, esse programa é muito parecido com o anterior, só que agora, olha lá, a inicialização, né, da variável índice, ela não começa com 0, ela começou com o valor que o usuário digitou. Então, se o usuário tiver digitado qualquer outro valor aí, vai começar com ele, tá bom?
E enquanto essa variável índice não for zero, olha só, enquanto não for zero, é uma condição verdadeira, esse laço vai se repetir. E se o usuário digitar zero aqui? Se ele digitar zero, índice, logo na primeira execução, não vai receber o valor do número que o usuário digitou? Portanto, a variável índice vai ser zero. Aqui estará zero, vai ser falso. Então, é falsa essa condição. E aí, não vai imprimir o número na tela. Se ele digitar zero, finaliza o programa sem nem o laço for ser executado. Ok? Então, olha lá. Vamos supor que ele tenha digitado 5. Então, ele vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1. Quando for 1 na variável índice, ele vai imprimir, como vocês estão vendo aqui, e ao final vai decrementar. A variável índice vai passar a ser 0. Só que quando ela for 0, essa condição vai ser falsa. E aí o meu comando for é interrompido, para de executar. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a estrutura do comando for que eu queria mostrar para vocês. Se gostaram, curte aí, se inscreva no canal para poder vocês acompanharem, né, a continuidade desse curso. Espero que esteja sendo muito proveitoso para todos vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiserem material, lista de exercícios, etc., mesmo não sendo aluno do Instituto Federal, eu posso fornecer isso a vocês sem nenhum problema. O meu objetivo aqui é difundir o conhecimento. Então, se quiserem, coloque o seu e-mail aí no comentário que incluo vocês na lista de destinatários para receber todo o material desse curso. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e participação. E um forte abraço, até a próxima aula.